Olá, sejam bem-vindos ao canal. Vamos conferir as principais notícias de hoje. Se não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para se manter atualizado. Web3. Entenda o que é e como ela mudará a internet como conhecemos. Se você costuma ler sobre criptomoedas, certamente já ouviu falar no termo Web3 ou Web 3.0. Mas, afinal, o que é? Por que importa e como isso pode mudar a internet como a conhecemos? Para responder a essas e outras perguntas sobre a Web3, precisamos estabelecer uma breve linha do tempo. Se estamos falando da terceira versão da Web, quais foram as duas primeiras? Web 1.0. O início de tudo, a primeira foi a internet mais simples de todas, a Web 1.0, concebida por Tim Berners-Lee em 1989 e desenvolvida ao longo de mais de uma década. Nessa versão da Old Wide Web, a internet servia para compartilhar informações técnicas online e conectá-las por meio de hiperlinks, o que persiste, por exemplo, para sites de notícias que trazem links em reportagens para outros conteúdos relacionados. Nessa época, a internet ainda era exclusividade de poucas pessoas, a conexão era lenta e os computadores tinham um desempenho consideravelmente limitado em relação ao que temos hoje. Por isso, as informações eram publicadas de forma descentralizada, mas ainda era um poder do qual poucos dispunham. As grandes empresas que surgiram nessa época foram, por exemplo, o Google e o Yahoo, que tinham a missão de organizar todo o conteúdo que estava disponível na internet. Web 2.0. Conteúdo gerado pelo usuário. Já a Web 2.0 foi marcada pelo desenvolvimento de plataformas digitais que permitiam o conteúdo gerado por usuários. O exemplo mais claro desse movimento foi a criação das redes sociais, como Orkut, Twitter e Facebook, e do YouTube, que permitiu a publicação de vídeos por qualquer pessoa. Ou seja, a Web 2.0 veio para mudar completamente a maneira de usar a internet, dando voz a bilhões de pessoas. Foi nessa era da web que vimos a ascensão da maioria dos serviços digitais que temos hoje, do Spotify ao Uber. Apesar de a natureza da publicação de conteúdos permanecer descentralizada, ou seja, vários sites podem criar várias páginas independentes de conteúdo, a Web 2.0 levou os serviços digitais a servidores de grandes empresas, como Amazon, Microsoft, Google e IBM. Além disso, houve a criação de empresas de tecnologia tão grandes que podem até mesmo monopolizar sua atenção com algoritmos sofisticados de recomendação de conteúdo e inibir a competição de rivais, como é o caso do Facebook, Meta, e do Google, Alphabet, duas Big Techs que simbolizam bem as possibilidades oferecidas pela Web 2.0. Agora, a resposta para a pergunta de $1 bilhão. O que é a Web 3? A Web 3 é uma proposta de unir o melhor dos dois mundos online anteriores, a descentralização e os conteúdos gerados por usuários, e ainda adicionar a tudo isso um registro distribuído, em blockchain. Se você não sabe o que é blockchain, a maneira mais fácil de entender é com a analogia a um livro contábil, no qual tudo é anotado de forma imutável. Cada um dos blocos, chamados de registros, que são adicionados à blockchain, se ligam ao anterior, formando uma corrente. Tudo isso tem a tecnologia chamada de criptografia, uma codificação tão complexa que não pode ser quebrada mesmo pelos computadores mais avançados do mundo. Blockchain é o elo que conecta a Web 3 aos entusiastas de criptomoedas. A descentralização das finanças se dá ao relegar à blockchain o armazenamento de informações, sejam elas financeiras ou de outra natureza. Com isso, existirão empresas em um formato descentralizado, que vêm sendo chamadas de organizações autônomas descentralizadas. Quando ouvimos falar sobre a Web 3, outro termo que aparece muito é o NFT. Esses tokens não fungíveis são tokens que representam algo único. O NFT tenta resolver a questão da propriedade na internet. Assim como você pode ter uma casa e documentos legais que provam que ela é sua e de mais ninguém, você poderá ter artigos digitais únicos que pertencem apenas a você. A Web 3 está ligada ao metaverso, como é chamada a versão tridimensional e virtual da internet.
Em todo caso, a Web3 abre caminho para o desenvolvimento de todo tipo de serviço digital, tanto para novos quanto para os que já existem hoje em formato centralizado. Com NFTs baseados na blockchain do Ethereum sendo arrematados por milhões de dólares mundo afora, o potencial da Web3 ainda permanece desconhecido, mas já anima, e muito, os entusiastas de novas tecnologias. Se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e fique atualizado. Até mais!